Vamos lá, então, começar mais esse papo de mãe. E hoje o tema vai ser amamentação. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, sou numeróloga, sou mãe de duas meninas. E a gente vai fazer esse papo de duas perspectivas diferentes. A minha, como foi, e a da Flávia. Meu nome é Flávia, eu sou terapeuta, taróloga, sou mãe de 3 meninas e tenho uma formação em puerpério emocional, né? Que aí traz esse trabalho com a gestante para a preparação do parto e para a preparação do puerpério. E a gente não podia deixar passar o mês de agosto, né, sem falar sobre a amamentação, né? Finalizou agosto, mas a gente precisava de trazer esse papo tão importante, né? E sobre os desafios que é o amamentar, né? Porque não se trata só da preparação do corpo, mas também do psicológico e assim, e traz também as nossas crenças, né, Patrícia, as nossas dificuldades de estar ali disponível, de parar aquele tempo, né, para aquele processo de amamentação que requer calma, tempo, né, e um cuidado Dedicação. mesmo, dedicação, né? E assim, muitas vezes a gente acha que ali a gente está com o tempo parado, que a gente não está fazendo outra coisa, né? Eu já vi muitos rios no Instagram falando sobre isso. A mulher acha que não está fazendo nada porque está ali cuidando do filho, porque está amamentando, quando na verdade ela está fazendo um trabalho, né, tanto cansativo para o corpo, porque exige todo os nutrientes do próprio corpo daquela mulher para amamentar um outro serzinho, quanto aquele tempo mesmo dedicado, né, para essa nutrição, que não é só uma nutrição física, mas uma nutrição afetiva também. Olha, não vamos longe, eu achava isso. Falei que esse papo ia ser completamente duas opiniões diferentes, duas vivências, né? Dois pontos de vista. E é por isso que ele é tão enriquecedor, né? Porque eu amamentei as minhas duas filhas, mas já na gravidez eu já sabia que eu não desejava fazer uma amamentação livre demanda e que eu não queria amamentar até os 2 anos. Então, assim, isso para mim foi muito natural essa decisão que eu tomei. Porque eu sentia essa prisão, né? Não, não era prisão, mas assim, eu sentia que ali eu estava perdendo tempo mesmo. Tipo assim, eu ficava ali 40 minutos, né? Porque como não era livre demanda, lógico que ela não mamava tudo, mas até, né, ajeitar tudo, punha de um lado, não deixava dormir, toda aquele aquele balacobaco no começo, né? Acho que no começo é mais essa sensação, porque depois esse mamar ele vai se tornando bem rápido, né? Rapidinho a criança mama, rapidinho já está satisfeita. E, e eu sentia muito isso, assim. Eu sentia que eu ficava lá, sentada com ela. Na segunda era mais difícil, porque tinha a demanda da primeira, né? Então, eu ficava lá, sentada com ela, enquanto a casa estava caindo com a primeira e eu ali. Então, eu tinha muito essa sensação, assim, né? E eu me culpava um pouco, porque a minha mãe falava, nossa, eu amava amamentar. E assim, eu não tive dificuldade para amamentar, mas não era algo que eu amava amamentar. Nunca foi um amor, né? Porque eu sempre fiz muito. A nossa maternidade é diferente, inclusive por causa disso. Eu fiz muito certinho, assim, tinha que amamentar em um lugar só, para a criança ter essa percepção, lá, lá, lá. Tudo isso eu fiz. Então, assim, embora fosse um momento de carinho, que eu gostava de estar ali, né, com as minhas filhas, era um momento que era muito regrado, né? Então, assim, eu não conseguia assistir TV e dar mamar. Mesmo porque aí eu não estaria dando atenção para ela, eu estaria assistindo a TV. Então, para mim foi um processo assim no começo muito
desafiador, porque a gente vive, né, nesse mundo de pressa, de tudo ser para já, e você fica ali com aquela criança em tese, né? Que essa percepção que a gente não está fazendo nada, né? Porque o leite quem produziu foi o corpo, quem está fazendo a força é a criança, né? Não é a gente. Você só tá ali sentada Eu tô esperando. ali sentada, né? Tipo assim, tô descansando, né? Só que não, né? Então, isso me pegava muito, assim, eu ficar ali aquele tempo. E, e aí, quando, né, veio a minha segunda filha, que eu também amamentei, mas esse tempo que eu ficava com ela me passava a percepção assim, nossa, poderia ser mais rápido para eu poder ficar com a primeira que está sofrendo, né? Porque a minha primeira sofreu muito com a chegada da irmã, mas não por conta da chegada da irmã, mas porque eu estava mal, né? Então, eu descobri com a Flávia me falando do porpério emocional, dessas emoções, tudo passando para a criança. Então, eu queria estar ali disponível para outra que estava emocionalmente frágil, né? E aí, quando o médico fala, olha, talvez precise complementar, porque ela não está chegando no peso, ali me bateu uma culpa, porque eu não, né? Eu falei que eu não queria, que eu queria que fosse algo mais fácil para eu poder estar com a outra, e aí quando ele fala, provavelmente vai ter esse algo mais fácil. E aí eu me culpo de uma forma, assim, choro muito, porque. E me vem muito esse pensamento, por que com a primeira eu pude e com essa não, né? Então aí eu comecei a amamentar com a outra junto. Então, tinha uma bebê aqui, a outra bebê, 2 anos e pouco, no outro colo, assim. Amamentava com as duas ali, né? Para ela estar junto, para ela sentir e tal. Mas assim, eu tinha muito essa percepção, né? Porque a gente também, acho que tem muito a ver exatamente com as crenças, né? Porque a gente cresce com a crença que a mulher não pode parar, né? A mulher não pode. E ali, né, embora você esteja amamentando, é uma demanda para o seu corpo mesmo, nutricional, né? Tudo isso, a gente está parado, né? A gente não amamenta andando pela casa, né, com a criança, lavando um prato. Não, não dá. A gente precisa estar ali. E de repente, né, hoje, com a minha visão de hoje, né, de terapia, de terapeuta, era o momento de estar ali. Mas eu não Até conseguia dá estar para ali. movimentar e amamentar se você tiver com um sling e colocar o neném dentro e dá para amamentar fazendo alguma coisa. É. Mas não dá para você fazer tudo que você faz sem, né? Não, não. Tem Mas é assim, limitado, né, o movimento. e com a Limitado. criança um pouco maior também, recém-nascido não é. Ou no sling também tá. Recém-nascido não dá para pôr, logo no início não dá. Aí, assim, a demanda, eu acho que a dificuldade maior da amamentação é logo nos primeiros meses, né? É, Que é é. tanto o bebê sabe sugar, mas ele ainda não sabe mamar de fato, né? Ele nasce com o instinto de sugar, mas ele ainda não sabe mamar, ele vai aprender a mamar. E igual eu tive a dificuldade tanto da minha primeira quanto da última, porque elas nasceram muito pequenas, nessa dificuldade delas conseguir amamentar sem me machucar, né? A Uhum. questão da pega. Então, de todas as duas, porque elas eram muito pequenininhas, e aí eu fui ajustando a pega aos poucos, mas mesmo assim, as duas eu acabou me machucando o seio, né? A Eu ia primeira ainda sair, machucou ia mais. ser, você amamentou. As três eu amamentei. As duas primeiras mamou até 1 ano e pouco, e a terceira agora já está com 2 anos e 2 meses e ainda está mamando. Né? Tô nesse processo de desmame, mas é uma coisa que está sendo tanto difícil para ela quanto para mim. Que é ao mesmo tempo que eu quero desmamar, eu ainda fico naquela, mas essa é a última, né? O que tem a bichinha mamar um O pouquinho? último filho, eu percebo que eu tenho um pouco esse apego, assim, de, ai, ela é a última, né? Tipo, não vai ter mais bebê, né? Ela crescendo, acabou, né? O É, bebê. Então, assim, eu sinto mais dificuldade
com a caçula, em questão de educação, de tudo, assim. De tirar do peito eu não tive, porque, como eu disse, foi uma coisa que eu decidi. Mas eu não tive essa dificuldade de machucar o peito com nenhuma das duas. As duas, Foi, mais, porque a Sofia nasceu com 2,570 kg e Maia nasceu com 2,700 kg e pouca. E aí eles falam que é bebê pig, que é um bebê pequeno. E aí elas têm mesmo essa dificuldade na pega, e aí se não tiver uma atenção mesmo ali na hora de amamentar, de trazer o bebê para o peito, acontece. E aconteceu de machucar das duas. Já a Pietra, que era maiorzinha, nasceu com 3 quilos e alguma coisa, ela mamou de foi de boa e boa. não me Menina, machucou nunca nada. vi isso. Primeira vez que eu escuto isso na vida, que o tamanho do bebê interfere na pega, nessa amamentação. É sério. Mas a Isa, minha mais velha, nasceu com 3,50 kg, alguma coisa assim, e a caçula Mel nasceu com 2,950 kg. Assim, não nasceram grandes, Não, mas né? já, né? Assim, eles falam desses bebês menorzinhos, esses bebês com 2,5 kg, 2,700 kg, que eles são mais miudinhos mesmo, igual as duas. A Sofia e a Pietra nasceu. Ah, Maio, nasceu pequeno. Nossa, gente, primeira. Olha, tá vendo? Vivendo e aprendendo, né? Quem disse, né? Que a gente não. E aí a gente tem É... que ter esse cuidado na hora dessa pega, por conta desse tamanho deles mesmo, que já atrapalha um pouquinho eles. A E vai amamentar saber, eles. nunca ninguém ao meu redor comentou isso comigo. Então, imagine quantas pessoas sabem dessa informação, né? Às E vezes são culpa. informações que a gente só tem mesmo quando a gente vai vivenciar, né, aquilo. Porque quando o bebê nasce com um tamanho, né, digamos assim, normal, ninguém comenta nada. E aí, e eu descobri isso quando Maia nasceu, que de Sofia também eu passei o maior perrengue sozinha, né? E aí, quando Maia nasceu, aí minha doula falou, Flávia, ela é uma bebê pig, ela é uma bebê pequena, ela vai mesmo te dar mais dificuldade, ela tem essa dificuldade para amamentar. E aí você vai ter que ir ajustando essa pega. É tanto que ela mamava e fazia muito barulhinho. Por quê? Porque o leite vinha muito e ela fazia o barulhinho tentando proteger para ela mesmo não engasgar e acabava machucando também o peito. É, eu lembro que eu não tive, mas assim, eu até falo no meu curso que eu fiz a preparação do mamilo. O meu médico passou, quando eu fui na dermatologista, ela também passou para fazer essa preparação do mamilo. E eu fui quando eu fui dar a vacina nelas, a enfermeira da vacinação falou para eu passar com uma especialista em aleitamento. E aí ela me deu umas dicas a respeito disso. Então, assim, eu não tive dificuldade. Meu peito, assim, para não falar que machucou, né? Porque eu sei que as pessoas têm fissura, tem gente que amamenta com sangue e tal. O meu, saiu uma pelinha, sim, um pedacinho, assim, tipo uma espinha, mas aquilo já doía de um tanto que eu falava, graças a Deus, o meu peito não teve fissura, porque se tivesse, até um dos pontos que a gente meio que discordou uma vez conversando no WhatsApp, né? Eu não continuaria com a amamentação, porque eu acho que ela se tornaria pesada para mim, eu amamentar, né? Para mim é meio contraditório eu amamentar, eu nutrir um filho, né? Estando com dor. Entende? Isso não faz muito sentido na minha cabeça. É um ato de amor e eu tô sofrendo para esse ato de amor. Então é uma coisa que não entra. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando e você falou assim: não, mas precisa, né, amamentar os 2 anos. E aí eu falei assim: não precisa, é uma recomendação, é o indicado, mas não é uma lei, não é uma obrigação, né? E aí eu acho que a gente precisa tomar certos cuidados com essas recomendações, né? Porque hoje a gente vive num mundo diferente. A recomendação da TV, a recomendação do leite, né? De amamentar até os 2 anos. Todas essas recomendações
são recomendações, não obrigações. Claro que a gente tem que ver dentro da nossa possibilidade. Se é um desejo nosso, né? Se tá fácil pra gente, se tá leve, né? Fazer isso, ok. Mas se não tiver, eu acho que a gente tem que repensar até que ponto, né? Porque aí eu acho que entra muito na crença de que a maternidade tem que ser sacrificante, né? Que muitas de nós carregamos essa crença, né? Que nem eu falei, que a mulher não pode parar, tem que estar sempre em movimento, a mãe. Então, acho que vem muito disso, né? Claro, dá seu parecer sobre, sobre isso que a gente. E assim, eu tive, né, essa fissura de Sofia, a minha chegou a machucar mesmo, né? E aí o que eu fiz? Tá vendo? É tudo a visão né? E assim, eu comprei um bico de silicone que eu colocava por cima do bico do peito para ela conseguir mamar, porque machucou muito, para ela continuar mamando. De Maia, ela não aceitou esse bico de silicone. Então, eu parei de dar mamar para ela nesse peito que estava machucado e dava só no outro. E aí eu continuei tirando e esperando ele melhorar para me conseguir dar mamar nos dois. A sorte que não machucou os dois, né? Que deu para você fazer essa jogada. E tem uma opção também do copinho, né? De E tirar tem e pôr na isso. mamadeira, no copinho. Eu Também tem tirava e dava ela no copinho, no peito que estava machucado. E tem também hoje a laser terapia, né? Que é uma coisa que ajuda na cicatrização, né? E essa. ajuda muito essa questão, já que feriu, tem a laser terapia, mas é muito a questão disso, da pega, né? Da pega tá correta, de estar com o bebê na posição certinha. E esses primeiros meses, assim, eu acredito que seja não é só instintivo, né? Precisa sim de um conhecimento para você ajustar essa pega e fazer da melhor maneira possível para não ter dor. Porque tem como fazer para não ter dor, para não machucar, né? Sim, e eu acho que a maternidade tem muito disso, né? De falar, instintivo. É instintivo também, mas não só instintivo, né? Só. A gente busca conhecimento para muitas coisas na nossa vida, né? E na hora que chega na maternidade, que eu julgo ser a mais importante, né, função, pelo menos da minha vida, a gente não se prepara, né? A gente deixa a vida levar, né? Ah, vamos indo, aqui tá indo assim. Mas que diferença faz, que nem quando eu fui lá na especialista em aleitamento do postinho, que diferença fez ela me dar dicas simples, olha, põe assim desse jeito, faz desse jeito, né? Vê como ela fica melhor, vê essa pega, né? Então eu tinha muita consciência que a pega precisava estar certo para que o bebê conseguisse, para não machucar, né? Então, assim, eu ficava, meu Deus, essa pega tá certa, porque eu, né, recentemente, até conversando com uma pessoa, ela falou que ela chorava para amamentar assim, porque doía muito, muito, né? E é isso, né? Eu acho que tem muito enraizado essa crença de que a maternidade precisa ser sofrida, porque há opções, né? Que nem você falou, esse bico de silicone. E ó, a Sofia, e não é de hoje, né? Porque a Sofia tem 12 ou 13. 13 anos. Tem 13 anos, então não é algo recente, né? É algo de 13 anos atrás, né? Tem um copinho, mas além de ter essa crença da maternidade ser sacrificante, acho que tem um pouco da vergonha de pedir ajuda também, né? De achar que não dá conta, eu não estou dando conta, eu vou ter que pedir para alguém me orientar, para alguém me ajudar nessa questão. E na Né? Que mãe que eu verdade, sou se eu não estou dando conta de dar sim, pôr o se algo bico do tão peito na natural, boca do neném e ele mamar? algo tão natural, né, da natureza, como assim eu não dou conta, né? Acho que todas essas crenças, na verdade, elas engessam muito a gente das possibilidades que tem, né? Que nem nas minhas duas meninas. Eu poderia ter amamentado mais se eu tivesse tirado leite, se eu tivesse, né, pensado uma forma diferente. Mas eu não pensei. Eu não pensei, porque eu também tinha muita crença de que eu tinha que fazer tudo sozinha, que eu tinha que dar conta sozinha, né?
E eu acho que a amamentação é uma escolha, né? A gente escolheu estar ali, né? Mas eu acho que a gente precisa não se culpar se não dá certo, né? Eu tive uma amiga que ela teve assim, ela e o filho quase morreram no parto. E ela tentou por 10 dias, né? Não deu chupeta, não deu nada, só no peito. E não deu a amamentação dela. Ela fez laser terapia, fez tudo. Ela não conseguia. Por quê? Talvez também por causa do choque desse parto dessa forma, né? Prejudicou essa amamentação. Só que aí ela se culpava. E aí eu lembro que eu falei para ela, eu falei, isso não faz você amamentar o seu filho ou não amamentar o seu filho, não faz de você menos mãe do que os outros. Eu falei, aproveita, já que ele foi para mamadeira, e deixa o pai cuidar à noite quando ele acordar. Aproveita para descansar, para no outro dia você estar inteira. Então, assim, vem muito dessa cobrança, né? Da mãe precisar fazer tudo, da mãe, né, ter que fazer tudo a qualquer custo. Eu lembro que eu falei muito isso para ela, eu falei, isso não faz de você menos mãe, porque ela estava chateada de não conseguir, né? Porque por mais que, que nem eu falei, né? Por mais que eu pensasse em uma forma mais facilitada, que nem também eu podia ter pensado em tirar o leite e deixar o meu marido dar para ela, para mais nova, enquanto eu estava um pouquinho com a outra, né? Fazer formas diferentes. Mas eu não pensei, eu não fui atrás, né? A segunda filha, então, a gente acha que a gente sabe de tudo, né? Não precisa. Já trilhei esse caminho, já sei como é. Não, eu poderia, né? Que nesse projeto, esse trabalho lindo que a Flávia faz de orientação, né? Meu, eu poderia. Se eu tivesse acesso, eu poderia. Hoje, eu teria. Naquela época, talvez ainda assim não, porque eu acho que entraria muito naquela, como assim eu vou pedir ajuda para outra mulher? Eu não sou suficiente, né? É como se eu mostrasse para os outros que eu não fosse boa mãe suficiente, né? Eu acho que isso limita, né? Por isso que é uma crença limitante, isso limita tanto a gente de ter uma vida tão mais facilitada, tão mais leve, né? Do que a gente ficar presa a essas questões de ir atrás de soluções, né? Então, muito isso, assim. Eu acho muito, muito legal. Hoje eu ter essa percepção diferente, né? Como seria eu ter um filho hoje com a cabeça que eu tenho hoje? Ah, acho que com certeza seria muito mais leve do que foi, né? Eu acho que a Flávia teve um pouco disso, né? Porque a diferença das filhas dela é. Quanto tempo, Flávia? Eu sempre confundo. A da mais velha para a pequena são 11 anos, né? A Olha outra aí, é 8. é muito tempo, né? E acho que foi um processo também para você ressignificar, né? Para você Sim. fazer Foi um diferente. processo para mim olhar para a minha maternidade como ela estava sendo e o que, que podia ser mais leve, mais fácil, né? E assim, e é uma busca constante, né? Igual esses dias mesmo, todo mundo aqui que me conhece sabe, aonde eu estou, você pode olhar que as crias estão em roda. E aí, esse final de semana, teve um círculo de mulheres aqui na cidade e eu fui e deixei as meninas com minha mãe. Então, foi um desafio para mim também de sair e deixar elas, as três, né? E Por sair 5 horas, né? Você achou que ia ser rapidinho. é, por 5 horas. Eu falei, Jesus, eu estou indo na casa, eu quero ir embora, minha filha. Eu achei que ia ser umas 2 horas no máximo, foram 5. É, O castigo foi grande dessa vez. Mas tem muito essa foi um questão, momento Paty, da seu, boa né? mãe, né? O que, que é essa boa mãe? A gente tem as crenças do que essa boa mãe tem. Vamos pôr lá o checklist. Tem o checklist da boa mãe. A boa mãe tem que amamentar, né, exclusivamente até os 6 meses.
A boa mãe tem que dar a mamar até os 2 anos, né? A boa mãe tem que ficar por conta dos filhos, né? Não pode trabalhar fora, tem que se anular. E assim, são coisas que podem sim ser assim, se fizer sentido para essa mulher. Sim. E também Tá. pode não ser assim se ela perceber que aquilo ali para ela, né, ela precisa de algo mais, que para ela se sentir, né, bem consigo mesma e para ela se doar bem, ela não fugir da maternidade, não fugir da sua responsabilidade, né? Mas ela ter esse momento para ela, igual esse momento que eu tive para mim, era uma coisa que aí as minhas amigas que foram junto comigo, foram duas, elas falaram, Flávia, você estava precisando. Eu falei, sim, eu sei que eu estou precisando, mas é uma coisa que eu vou ter que ir construindo também, desconstruindo e construindo aos poucos, né? Não em Foi 5 horas de uma para mim, vez, né? para mim foi difícil, 5 horas de uma vez. Só que ao mesmo tempo, eu falei, já que eu estou aqui, eu não peguei celular para perguntar como é que elas estavam em momento nenhum. Né? Eu falei, já que eu estou aqui, é aqui que eu estou, então não justifica. Se acontecer alguma coisa que realmente precisar de mim, eu sei que minha mãe vai me ligar. Então, para que eu vou ficar o tempo todo pegando no celular? Mãe, como é que tá? Não mandei mensagem hora nenhuma. Falei, não vou mandar mensagem, não vou nem pegar no celular. Né? E foi assim, mas assim, na hora que eu cheguei, a pequenininha, mamãe, você chegou? E passava a mão no meu rosto, mamãe, você tá aqui, É mamãe? Eu você, tô, minha filha. não é uma visão, mãe. Eu acho Eu, dó da que. minha bichinha. Oh, tadinha. Eu acho que assim é muito individual de cada um, né? O que é ser uma boa mãe. Porque a gente é o melhor que a gente pode, né? A gente amamenta o tempo que a gente pode. A gente faz da forma que a gente pode. Hoje, ou olhando, pode não ter sido a melhor forma, ou pode ter sido a melhor forma, porque eu gosto de ter essa independência. Eu gosto de ter as minhas coisas para fazer, né? Então as meninas já sabem, né? Falo, olha, à noite a mamãe tem coisa. Vamos ficar comigo agora, né? Porque é importante para mim. Não adianta eu estar só com elas e eu não estar bem comigo, né? A gente não nutre a mulher por trás da mãe, né? Isso para mim era muito difícil, né? Isso para mim tornava mesmo a minha maternidade pesada, né? Então, eu acho que é de cada uma se entender, se autoconhecer e decidir, né? E pensar como eu posso ser uma boa mãe dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que é saudável, é leve, é bom para mim também. Não precisa ser bom só para o meu filho. Mesmo porque o que a gente acha que é bom para o nosso filho, a gente vê que depois não foi tão bom assim, né? Na perspectiva dele, né? Porque para a Sim, gente está sendo ótimo para o filho. Às é, vezes o filho não está sendo, né? Isso é uma realidade, né? Porque ele tem perspectivas diferentes referente a você, né? Eu vi um vídeo do Bert Helling falando, né, que a gente busca a mãe perfeita, né? Que é como se a gente quisesse que a nossa mãe fosse perfeita. E, e eu, por muito tempo, quis mesmo que minha mãe fosse perfeita. Eu apontava muito o dedo, assim, para minha mãe. E eu via que isso também pesava para mim, em eu ser perfeita, para eu não ser apontada pelas minhas filhas, né? Então, eu até coloquei no meu Instagram esse vídeo e coloquei um arroba lá para minha mãe, que eu liberava ela dessa minha expectativa dela ser perfeita. Porque eu liberando ela, eu também me libero disso, né? e assim, Patrícia, de certa forma, essa mãe perfeita que a gente busca, talvez esteja nessa mãe que a gente teve lá dentro do útero, né? Igual a aula que a gente teve ontem com a professora Karina. Dentro do útero, a gente teve essa mãe perfeita, né? Ela ali, a gente estava o tempo todo em contato, né? Sendo nutrido,
sendo aquecido, sendo protegido o tempo todo. E aí, quando a gente nasce, a gente não consegue ter essa perfeição que tinha lá dentro daquele útero, mas é porque a realidade, as demandas do dia a dia, né, e assim, é o olhar a realidade de cada um, saber o que faz sentido para mim, né, dentro da minha realidade. Não adianta eu pensar, a mãe perfeita tem que seguir essas coisas, mas dentro da minha realidade cabe tudo isso? Dentro do que eu sou e do meu jeito de ser e da minha criação, de tudo que eu vivi, experimentei, realmente cabe tudo isso? Que eu acredito que tenha que ser uma boa mãe? Porque eu penso muito nisso. Eu falei, essa boa mãe perfeita é só dentro do útero. Dentro do útero, o bebê tem essa boa mãe perfeita que atende tudo, né? E Embora ele... às vezes não também, né? Se você for pensar, uma mãe que, que esconde a gravidez, né? Uma mãe que engravida sem desejar. Ali no útero, ela também já não é essa mãe perfeita, embora a gente esteja grudada, esteja nutrida, esteja amparado. Mas a gente não tem a segurança emocional, né? Se a gente for pensar bem. É um assunto bem difícil, né? Eu toquei ele, mas agora, assim, a gente vai conversando e é uma idealização, né? É uma idealização, essa mãe perfeita. Eu acho que é muito a expectativa, né? Assim, nossa, que a gente teve da nossa mãe com a realidade que ela pôde entregar pra gente, né? E aí a nossa expectativa às vezes está lá em cima e a realidade a gente acha que está lá embaixo. Mas não, às vezes a nossa expectativa estava muito alta para essa mãe. Às vezes a gente estava nessa que a mãe precisava ser perfeita, né? E E a os nossos gente não filhos é a mesma coisa. e a gente não consegue reconhecer e perceber tudo que foi feito, né? Igual hoje Não. mesmo teve uma conversa aqui em casa sobre isso, que eu perguntei, né, Pietra, você acha que eu sou uma mãe carinhosa? Aí ela ficou para responder e não respondi, Sofia, mãe, ela não vai responder. Falei, tudo bem, Sofia, e o que você acha? Ela, eu acho que sim, mãe, você faz tudo, arruma e fica por conta nossa, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí Pietra, sem querer falar, mãe, você não é presente. E quando você está aqui, você fica só estudando. Eu falei, entendi. Porque ela está me cobrando já tem dias para mim andar de bicicleta com elas. E assim, Ah, ela quer que eu faça alguma coisa, além do que eu já faço, eu sento, assisto televisão, converso, ajudo a fazer os deveres de casa, né? Estou ali o tempo todo fazendo o que elas precisam, mas ela quer quer o o andar de lazer. bicicleta. Ela quer o andar de bicicleta. Eu falei, tá, entendi o que você está querendo. Aí, Sofia, você está querendo demais. Eu falei, mas é o que ela tem vontade, ela está só expressando. E se eu estou perguntando, é porque eu estou querendo ouvir. Porque se eu não quisesse também saber da opinião sua, eu nem perguntava, É. né? E às Então, eu vezes estou a gente perguntando, eu estou meio abrindo esse espaço. é, É, e assim, a e mais velha ela já tem uma outra percepção, né? Embora assim a diferença das duas mais velhas não seja tão grande, a mais velha tem a percepção, né? Do é, que a mãe faz, né? Do quanto, porque a fala dela é você tá sempre aqui, você tá não sei o quê, você tá não sei o quê, né? uhum. Então, ela tem essa percepção que você se dedica a elas, né? Mas a parte do carinho ela não tocou. Não. E aí, assim, assim, aí ela não tocou também, mas para ela, eu falei, Sofia, tem as 5 linguagens do amor. Para uns, a linguagem do amor é falar palavras, né, de afirmação, falar que te amo. Para outros, é um abraço, é um beijo. Para outros, é essa presença que a Pietra está cobrando, né, de fazer alguma coisa junto, de estar ali junto. Para outros é o presente, de dar um presente, de comprar alguma coisa e presentear aquela pessoa. E para outras pessoas é o servir, né? De, um dos meus é esse, é o servir, é o estar ali fazendo as coisas pelo outro, estar ali sempre
né, disponível e disposta para servir. Então, são maneiras diferentes de amar. Se eu estou perguntando, é porque eu estou percebendo que pode ser que tenha alguma coisa que precisa, né, ser ajustada. Tá. É, é. Assim, eu também, eu percebo, assim, que a mais nova fica, eu quero dormir com você, eu quero não sei o que com você. Aí eu já percebo que ela tá sentindo falta, né? Então, que nem ontem, o pai dela pôs ela para dormir, aí ela acordou chorando. E eu não tava no quarto, tava lá na cozinha. Aí ela foi lá, mãe, eu te chamei. Falei, filha, desculpa, eu não ouvi, lá, lá, lá. Aí vim, falei, deita aqui enquanto eu tomo banho. Aí falei, vou te colocar você lá para dormir. Então, assim, ela queria enrolar para dormir, né? Ela queria estar ali comigo. Mas eu sempre falo para ela, falei, olha, às vezes a mamãe também tem as coisas dela para fazer. Então, quando eu falo, vamos fazer tal coisa, é porque naquele momento eu consigo, né? E às vezes vocês preferem ficar na TV? E aí eu já falo para elas, falei, então, quando eu falar e vocês preferirem ficar na TV, não quero que vocês me cobrem depois. Porque, né? É escolha. É escolha. É. Mas E assim, assim, às vezes eu o coloco. que ela cobrou foi porque foram né, foram esses 10, praticamente 8 anos antes da neném nascer, a maior parte do tempo só com elas, né? Esse estudo É, mesmo que eu fazia no horário que elas estavam na escola, então elas não viam que eu estudava. Na hora que elas sim, eu chegavam, eu era uma ficava por pequena. conta delas. E aí agora, eu com a pequena, eu tento conciliar um pouco de manhã, um pouco à tarde, para mim conseguir ficar também com a pequena de manhã, um pouco, né, à tarde. E aí, na hora que a pequena vai dormir à tarde, é o momento que eu aproveito para estudar e elas estão aí. Mas eu falei, não tem como sair de bicicleta 2 horas da tarde nesse sol do norte de Minas, não, minha filha. Não mesmo, desidrato, você é louco. Tem que ficar dentro de casa, a bicicleta só se for de tardinha. Não, não dá mesmo. Ou de manhã cedinho, né? Para ir para a escola, como elas estudam de manhã, né? Não, Mas mas para ir para a escola eu já desisti. Elas não escutam. Ô, Flá, você que tem um pouco mais de informação, fala os benefícios, então, do leite materno, que você sabe, a recomendação do OMS, a amamentação até os 2 anos. O Assim, que mais é que a até os, amamentação faz? até os 6 meses, né? A amamentação exclusiva com leite materno, né? O colosso é a primeira vacina do bebê, né? São cheios de anticorpos e outros nutrientes que vão trazer muitos benefícios para essa imunidade desse bebê, para esse desenvolvimento. Além da questão desse vínculo mesmo, né? Não é só nutritiva, é afetivo também esse amamentação. E assim, a livre demanda traz essa questão também desse amamentar como nutrição emocional mesmo, né? Não é só. E aí é onde muitos também não têm essa paciência mesmo, de estar ali, né? Parar Tem aquele momento. disponibilidade, né? Porque se você for ver que se a amamentação é livre demanda até 2 anos, a gente não tem uma licença maternidade de 2 anos. Não, A gente tem uma isso. licença maternidade de 4, É. algumas empresas 6. Se for pública, né? As empresas, as privadas, eu É acho que a maioria é assim, só 4 mesmo. Então, assim, é uma claro, recomendação da OMS que as empresas mesmo não cumprem, porque já que tinha que ter essa amamentação, precisava de ter essa licença de 6 meses, né? Para que a mãe no conseguisse, mínimo. porque É. é muito, assim, tem mulher que consegue fazer isso, né? Tirar na bombinha, né? E deixar congelado Mas para o bebê. aí, aí não a amamentação dela ter o contato com a mãe, né? Isso. O bebê tá tomando leite materno. É É. melhor do que nada, mas assim, não é essa amamentação que tem esse vínculo também, né? Exatamente. É uma alternativa, É uma né? alternativa. Mas eu acho que o que a OMS recomenda é essa amamentação mesmo da mãe, né?
E é assim, essa fala mais da mãe é o pessoal da psicologia positiva que fala, né, da teoria do apego, da educação positiva, que fala muito dessa questão, né, da, do vínculo mesmo, né? Uhum. Mas assim, a OMS fala mesmo da amamentação até os 6 meses. E aí de acordo, e assim, até 1 ano, o alimento do bebê é o leite materno, porque dos 6 meses até 1 ano, a introdução alimentar, né, é introduzir aos poucos o alimento. Então, o que vai realmente nutrir esse bebê é o leite. Ele está começando a aprender a alimentar. E assim, hoje, esses dias eu estava olhando a doutora, acho que é Bianca, falando que assim, não faz sentido começar a introdução alimentar, é para você ver, o tanto que os estudos vão mudando e vão trazendo coisas novas. Não faz sentido começar a introdução alimentar com frutas. Se o bebê começa, o primeiro alimento do bebê é uma proteína, né? O leite materno é uma proteína. E aí, algumas pessoas que seguem ela e comentando a respeito disso, de começar a introdução alimentar com caldinho de carne. E eu falei, olha, assim, eu não pesquisei a fundo, mas ela traz essa mudança. E eu falei, são coisas que cada um vai ter que experimentar e ver o que faz sentido. As minhas foi tudo com fruta. A minha também, mas as minhas A também, mas minha, sabe o que a eu Maia vejo? me tomou a banana, eu estava comendo a banana, ela me tomou essa banana antes de fazer 6 meses e começou a comer essa banana. Eu falei, deixa, come então, já não é É, minha. desejo dela, né? Na verdade. Mas assim, eu acho que esses estudos demoram até chegar na gente, assim, pelos pediatras, né? É, É uma coisa que a gente, mãe, tem que ir fuçando. E aí acho que entra também uma questão do no que a gente acredita, né? Até que ponto tudo que está mostrando ali é verdadeiro. Claro, tem estudos científicos, mas aí a gente tem que pegar e ler o estudo científico. Só que eu é, acho que a gente vive numa sociedade que tá todo mundo informando. E a gente tem essa dificuldade de pescar mesmo, de saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, né? E aí a gente chega no médico, por exemplo, no pediatra, às vezes o pediatra é desatualizado. E aí ele, que é para ser, né, a referência, muitas vezes ele não é essa referência, sim. né? Muitas vezes a gente questiona, né? Ah, mas será mesmo? Mas se o médico está falando que não sei o quê, E é isso que você falou mesmo, essa questão de buscar mesmo. É igual, eu trouxe isso porque eu falei, eu achei interessante, mas falei, eu não pesquisei a fundo, até porque eu falei, eu não tenho bebê mais que está entrando nessa introdução, né? Então, é, é muita coisa para estudar. Se a gente for, tudo que aparecer, a gente for buscando, é muita coisa. Então, peraí, que agora isso não, né? A gente tem que selecionar também até isso. O é, que para mim eu escolha, preciso estudar agora, né? Então é é. uma coisa que eu vi e assim, é uma coisa que precisa essa busca de saber realmente o que é, né? Como é que funciona, né? Sim, mas Igual olhando assim, faz sentido, né? O leite é uma faz, proteína, né? é, faz, E faz sentido. Mas aí é assim, tem que. É igual a professora Karina falou, o período perinatal é um período que está desenvolvendo tanta coisa, emoção no cérebro, na criança, e tudo. E é um período que não é quase estudado, né? Não tem artigo, não tem estudo, então é uma coisa que a gente vai descobrindo também. vai muito no sentir, né? De perceber, de olhar aquela sua criança e entender o que é, né? A pergunta que eu fiz para minha menina hoje é porque eu percebi que ela tá assim. Eu tenho essa informação e para mim faz sentido que quando a criança está buscando muito doce, talvez seja a falta dessa mãe, né? E ela tá numa compulsão por doce que eu falei, gente, tem alguma coisa, deixa eu perguntar, porque eu não vou adivinhar sozinha o que está acontecendo, o que ela está sentindo falta, né?
talvez eu pense que é um abraço, mas não é um abraço, igual ela falou, é um andar de bicicleta. Uhum. Nada melhor do que perguntar, né? Para ser É, respondido, para ter porque resposta. assim, quando o bebê é pequenininho, a gente, não, a gente tem que adivinhar, né? E agora, quando eles vão crescendo, a gente tem essa facilidade de perguntar, de estar conversando, para descobrir o que é que está acontecendo. Mais E, fácil, né? e assim, aí a amamentação até os 2 anos também nessa questão da imunidade, né? De ajudar para o bebê, né, nessa adaptação, a questão do, né, que esses dias eu vi foi até a doula mesmo que falou, sonamamentação, amamentar para o bebê dormir. Aí eu falei, ah, meu Deus. Mas é uma coisa que para mim me incomoda, igual ficar a noite toda com o menino no peito. Eu não dou. É. Eu dou mamar para dormir, dormiu, eu tiro do peito e vamos cada um dormir, porque eu não dou conta de ficar com a neném ali grudada no peito. Aí é onde muitos falam, fazendo o bico do peito de chupeta. Mas não tem necessidade também. Na minha, né, as duas, minha mais velha, eu até tentei dar chupeta, mas elas não quiseram. A gente saía pra rua, elas estavam com chupeta na boca, elas jogavam esse trem fora. Aí eu comprava outra, elas jogavam fora. Eu falei, ó, desisto. Não quero mais isso, não. Não Tô só querem, gastando dinheiro. é. Eu acho que é isso. A gente precisa ver o quanto é leve para a gente essa amamentação, né? É uma recomendação, é o melhor leite para criança, sem dúvida. Mas, se precisar, ir para a fórmula. Quantas vidas a fórmula salvou? Né? Igual o parto cesariana. Quantas vidas salvou? Né? E assim, quando as mães tiveram que começar a trabalhar, né, por conta depois das guerras, que perderam muitos dos homens e tudo, e as mães tiveram que voltar a trabalhar, né? Até o leite condensado era uma coisa que eles davam para o bebê tomar naquela época. Eles davam leite condensado, porque a mulher que ficava por conta de cuidar daquele monte de criança não conseguia amamentar. Não tinha um leite específico para dar para aquele bebê. Não. E aí tem até uma propaganda do leite condensado lá dos antigos, se você pesquisar, você acha, falando que o leite condensado é a melhor coisa para amamentar, para nutrir o seu bebê. Eu acho que assim, a gente tem que olhar tudo como opções e escolher o que é melhor É, pra e gente. aí hoje já tem a fórmula que, né, eles tiveram um estudo, tiveram o cuidado de desenvolver aquilo pensando realmente no bebê. Agora, se você for pensar um leite condensado, né, para dar para um bebê, Hoje fala que o doce é só depois dos dois. pois é, e assim, é o recurso que tinha naquela época e foi usado do jeito que pôde ser usado. Agora, hoje a gente tem, né, tem a amamentação, que é o melhor caminho, mas tem a fórmula que vai ajudar nesse É, processo. e inclusive com a Melina, no comecinho eu continuei amamentando, só que como eu tive depressão, eu acho que o leite causou também, o remédio causou uma diminuição. Acho que com 3 ou 4 meses eu tive que complementar. Então ela ficava no peito e depois eu dava mamadeira. E assim foi, até os 6 meses e meio, 7 meses dela. Né? E eu acho que uma das coisas que eu também não quis prolongar a amamentação é a dificuldade de tirar depois quando a criança está mais velha. Né? Eu sempre vi aquilo e falava, meu Deus, vai ser muito mais difícil tirar lá na frente. Então, e eu também, por conta da alimentação, eu tive uma alimentação muito restritiva. Então, assim, não comia doce. Claro que eu comia, mas assim, era controlado o doce no comecinho, quando eu tinha cólica. Controlada várias coisas para que não desse cólica nelas. Então, assim, foi um momento bom,
de amamentação, mas também foi um momento que eu tive que abrir mão de algumas coisas. Então, além de eu não querer mais tarde ter mais trabalho na minha percepção para desmamar, também tinha essa questão de eu ter essa liberdade de comer o que eu queria, né? Porque eu não fazia isso. Com 5, 6 meses já fazia, mas antes disso, não, né? Então, foi uma opção, eu escolhi, né? É sempre a escolha. É, chegou um aqui agora. Olha só. É isso, acho que a gente falou, né? Tudo que a gente achava. Acho que a gente pode encerrar então, né? Né? Vamos encerrar. Me acharam aqui.